Olá, prezado aluno, olá, prezada aluna do Instituto de Educação Cristã Crer e Ser. É um prazer me encontrar com você aqui em mais uma videoaula e dando continuidade à nossa disciplina de Introdução ao Novo Testamento. Agradeço a você por ter escolhido o Instituto de Educação Cristã Crer e Ser e saiba que o nosso comprometimento é no sentido de produzir uma teologia de excelência, sobretudo a serviço do Reino de Deus e comprometida com a qualidade. A gente empenha o nosso melhor para produzir, seja os textos base que você tem na plataforma, seja as videoaulas que estamos gravando aqui, as apresentações que você tem disponível também. Todo o nosso material a gente procura produzir com muito carinho, fazendo um trabalho, buscando fazer, levar até você um ensino teológico de qualidade. Bom, nós já passamos por 3 videoaulas nesta disciplina de Introdução ao Novo Testamento. É claro que eu sempre tenho falado isso, a gente não consegue naturalmente nas videoaulas tocar em todos os pontos que são possíveis de serem tocados e que você tem inclusive no material escrito, mas a gente aqui aborda de modo, digamos, a nossa preocupação é com a didática para que você entenda e você consiga ter o instrumental necessário para avançar nos seus estudos, na sua pesquisa sobre os assuntos que estão sendo elencados aqui, para que você entenda inclusive o que é a Bíblia. Por exemplo, agora nós estamos falando sobre o Novo Testamento, o que é o Novo Testamento, o que é uma epístola. Então a gente pega esses pontos didáticos que serão retomados em algum momento também nos níveis à frente. No próprio curso básico a gente acaba repisando algumas coisas, é normal do ensino esse ir e vir, e nos níveis à frente, nível médio, avançado, a gente também vai contemplar algumas questões que nós agora estamos abordando. A gente retoma isso lá na frente. Na primeira videoaula nós falamos aí sobre aos facilitadores da difusão do Evangelho, lançamos uma visão geral sobre o Novo Testamento, falamos sobre os 4 livros do Evangelho, falamos sobre o livro de Atos, e essas 3 últimas videoaulas, dessa coleção de 5 videoaulas, desse conjunto de 5 videoaulas, as 3 últimas, a videoaula 3, 4 e a 5, elas estão falando sobre epístolas, na verdade, porque talvez você fale bem, Rony, mas a última vai falar sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse não é uma epístola. O fato é que, originalmente, o Apocalipse era uma epístola. A gente trata como livro, mas ele era uma epístola, embora a sua estrutura literária seja um pouco diferente das demais epístolas, não siga o padrão tradicional de uma epístola. Mas o fato é que ele foi um texto produzido e direcionado a igrejas para ser lido de fato como epístola. Nesta quarta videoaula a gente vai falar sobre Hebreus, e por falar em estrutura literária, Hebreus é peculiar no Novo Testamento também. A gente começa aí com uma leitura bíblica, como de praxe, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Estou usando aí a versão ARA. Claro, o ARA aqui, gente, o ARA, acho que seria o mais adequado, é uma abreviação, tá, para Almeida Revista Atualizada. Você que está fazendo o curso básico de teologia, é importante que você entenda que existem várias versões da Bíblia e naturalmente a gente utiliza várias delas, até para facilitar a compreensão do aluno, do aprendente. Esse uso de várias versões é fundamental. O texto bíblico diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Você percebe que a Epístola aos Hebreus, ela já de partida, ela é cristológica, ela exalta a pessoa de Cristo, ela coloca a pessoa de Cristo acima de toda a criação, acima das demais criaturas. Jesus é colocado de fato numa posição de exaltação, de glorificação. É importante que você tenha isso claro quando a gente vai analisar a Epístola aos Hebreus. Então você tem aí o objetivo geral da nossa quarta videoaula, que é fazer uma análise sintética desta epístola, e como objetivos específicos nós temos aí, primeiro, identificar a relação de Hebreus com o Antigo Testamento, identificar a utilidade prática da epístola para a igreja e para o cristão individualmente. A gente sempre gosta de pensar nessas duas direções, a igreja no seu aspecto coletivo, ou comunitário. Eu prefiro a palavra comunitário, acho que está mais próximo esta palavra está mais próxima do que se entende por igreja no Novo Testamento, né? Então a gente gosta de pensar esse aspecto comunitário, mas também o aspecto individual, ou seja, eu crente, eu cristão, como eu posso contribuir, como eu posso efetivamente trazer a minha contribuição para a igreja, para a sociedade, para o mundo. E, por fim, objetivos específicos, delinear a estrutura da Epístola aos Hebreus. A gente vai tocar nesses pontos aqui, e eu começo então
o nosso conteúdo propriamente dito aqui da nossa apresentação com uma pergunta, ou com duas perguntas que são colocadas aí pelo Stuart Olyott, e ele está justamente comentando a Epístola aos Hebreus. Ele vai dizer assim, olha, ele vai perguntar assim: quem poderá calcular a importância da carta aos Hebreus para os cristãos de hoje? Você tem problemas para entender o Antigo Testamento? Quem não tem, né? E ele prossegue: Hebreus é o melhor comentário já escrito sobre isso. Interpreta a sua história, explica o cumprimento de suas profecias, revela o propósito por trás de todas as suas instituições de culto. É especialmente valioso para nos ajudar a entender o livro de Levítico, mostrando-nos o significado dos seus complexos rituais. As cerimônias e sacrifícios eram tipos apontando para Cristo, o grande sacrifício pelo pecado, o verdadeiro sacerdote, o único mediador entre Deus e o homem. Eu acho fantástica essa abordagem que o Olyott faz aqui em relação à Epístola aos Hebreus. Inclusive me faz lembrar também uma abordagem semelhante que é feita por um antigo teólogo pentecostal. Na verdade, foi a minha primeira leitura teológica. Eu estou revelando isso para você aqui em primeira mão. Eu acho que eu nunca falei isso num vídeo. Foi a minha primeira leitura teológica, um livro, um pequeníssimo comentário das epístolas de Gálatas, Tessalonicenses, Hebreus e Filipenses. Esse livro me marcou muito, escrito pelo Frank M. Boyd. Ele vai, inclusive, intitular lá no seu livro Hebreus Entendendo o Antigo Testamento, que eu usei, inclusive, como título aqui desta unidade, né? Porque, de fato, Hebreus é um tratado do Antigo Testamento no Novo. Tá? Então você tem o autor, ele está retomando, e o que indica, inclusive, que os leitores dele também eram entendedores do Antigo Testamento. Acredita-se, inclusive, que os seus leitores, os seus destinatários, possivelmente eram cristãos judeus, né, que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo e que agora eram tentados a voltar. É justamente o que nós temos no ponto 1 aí da apresentação. Dê uma olhada aí, ó. Os leitores de Hebreus davam sinais de enfraquecimento na fé. Daí o apelo altamente exortativo da epístola. Eles são chamados a perseverarem na fé, mesmo em meio à tribulação. Você percebe isso, inclusive, por algumas falas ou textos que você tem na epístola, como, por exemplo, lá nós temos a menção do espólio de bens, o que dava a entender que aqueles cristãos estavam sofrendo perseguição. E o capítulo 12 também é emblemático. Você tem ali uma fala, um texto que nós vamos ler mais adiante também, um versículo, que dá a entender que esses cristãos estavam sofrendo e, portanto, tentados a voltar às antigas práticas. E aí você tem o autor de Hebreus agora exortando eles, animando eles com a palavra. A epístola tem um caráter altamente exortativo, no sentido de que eles perseverem. A partir do ponto 2, a gente coloca aí um esboço da epístola, e esteja sempre atento a isso, prezado estudante, prezada estudante de teologia, porque esses textos não são textos escritos aleatoriamente. Tá? A gente tende a olhar para os livros do Novo Testamento e achar que quando você é leigo ainda no estudo da teologia, na análise dos textos bíblicos, mas quando se faz uma exegese destas epístolas, você percebe que elas têm uma estrutura literária, em muitos casos até bem refinada, muito bem elaborada, muito bem construída. É o caso de Hebreus. Tá? Então você tem aí, na primeira parte, a revelação final de Deus, capítulo 1, versículos 1 a 14 aí, na verdade, todo o capítulo. Depois uma segunda divisão, você tem, ou que seria uma segunda parte, o programa de Deus para a salvação, capítulo 2. Depois, na próxima tela aí você pode visualizar, exortação e advertência, vai de 3:1 a 4:13. Depois, uma quarta parte, o sacerdócio de Jesus é apresentado, vai de 4:14 a 5:10. Então, ainda nesta mesma tela, uma quinta parte, a advertência acerca das consequências fatais da imaturidade, vai de 5:11 a 6:20. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho, segura o raciocínio aí, não perde a linha de raciocínio. Perceba que a maneira como as nossas Bíblias estão divididas, isso é muito importante para você entender. Tá? Quando você pega lá as Bíblias de estudos, comentários bíblicos, você encontra, poxa, mas a divisão aqui está diferente do que está nas nossas Bíblias, né? Como é o caso aqui desta quinta parte. Repare que esta quinta parte, ela começa mais ou menos ali no meio do capítulo, né? Capítulo 5, versículo 11, indo até o capítulo 6, versículo 20. Aí você fala, poxa, mas por que isso? Lembre que originalmente a Bíblia não tinha essa divisão. Essa divisão ela vem muito depois. Os manuscritos originais da Bíblia revelam isso.
Não havia essa divisão em capítulos e versículos, e nem sempre essa divisão é acertada. Tá? Então você tem que estar atento, porque o que o comentarista está procurando mostrar aqui nessa divisão, nessa estrutura literária, ele está procurando, na verdade, mostrar como está no texto original. Essa é a questão, a linha de raciocínio no texto original. Então, de certo modo, ele deixa de lado essa divisão em capítulos e versículos, ok? Uma sexta parte, o sacerdócio de Jesus continuado e concluído, que vai aí de 7:1 a 10:18, depois uma sétima parte, exortações finais para a perseverança e advertências acerca da indiferença, que vai de 10:19 a 12:29. Termina aí com uma oitava parte, com exortações práticas, bênção pastoral e saudações pessoais. Que na verdade é aí todo o capítulo 13. Essa divisão, ou esse esboço da epístola, é extraído e adaptado aqui para a nossa apresentação lá do comentário bíblico NVI. É uma obra muito boa, inclusive, que a gente recomenda para você. No ponto 3 aí a gente entra na questão da autoria. De fato, nos primórdios da igreja acreditou-se que Paulo seria o autor de Hebreus. Na igreja a gente ainda ouve isso com muita frequência. Eu lembro nos meus tempos de escola dominical, a professora dizia, olha, a Bíblia não revela quem escreveu Hebreus, mas tem cara de Paulo. E na verdade, na academia hoje, acredito que é consenso, é unânime a ideia de que Hebreus não foi escrita por Paulo. Hebreus não é um texto paulino, tá? E isto por várias razões. Você está vendo aí na tela, você tem esse material, você pode baixar a questão da autoria para que você possa justamente entender as razões, algumas das razões do porquê não se atribui a autoria paulina a Hebreus, ok? A gente avança um pouquinho indo lá para o propósito e teologia da epístola, né? Já caminhando aí para o final da nossa videoaula. Lá no ponto 4, esses cristãos estavam sendo tentados a voltar às práticas do judaísmo, e o autor exorta então a permanecerem firmes na fé mesmo em meio à perseguição. O autor lhes lembra que eles ainda não haviam suportado até o ponto de derramarem sangue. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Hebreus 12:4. Então ele está, na verdade, chamando esses cristãos à perseverança, à fé, falando que o sofrimento deles é um sofrimento que não é sem propósito, e eles precisam perseverar, eles precisam permanecer firmes, mantendo a sua fé. O autor ele vai, como você pode ver na tela seguinte aí, colocar Jesus como superior. Na verdade, ele está mostrando a superioridade da nova aliança em relação ao antigo na pessoa de Cristo. E aí ele coloca Jesus como superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, e ele vai mostrando a superioridade de Cristo, ok? A gente termina aí com a conclusão. Hebreus inicia como as epístolas paulinas, identificando-se pelo grupo a que é dirigida. Isso é uma característica literária, né? Diferindo assim das epístolas católicas que identificam-se pelo autor, né? Ou seja, elas já começam dizendo, olha, eu fulano escrevi a fulano ou a, enfim, ele se coloca, né? Hebreus não, Hebreus ele já vai para os seus destinatários. Ela se coloca como uma epístola ímpar no cânon do Novo Testamento, dada a sua estrutura literária e também pela contribuição teológica que traz a cristologia do Novo Testamento. Jesus ali é revelado como Filho, nome que indica sua posição especial e superioridade sobre todos os demais seres. Mas apesar de revelar isto, Hebreus também revela o fato de o Filho de Deus, superior aos anjos e a toda a criação, revela que ele se fez menor que os anjos, a fim de redimir a humanidade. Que extraordinária mensagem. Bom, eu acho que não tem maneira melhor de nós, eu acho que essa foi a melhor finalização de videoaulas até aqui. Que Deus abençoe sua vida. A gente vai voltar então, pessoal, com a nossa quinta videoaula, quando nós então estaremos falando, fechando aí esta disciplina, falando sobre o livro do Apocalipse. Adiantando que são muitas telas, são 40 telas, você tem esse material à sua disposição e naturalmente eu vou precisar ser objetivo, tá? Então a gente vai pegar os pontos principais, mas não deixe de ler tela por tela, conferir as referências bíblicas, na medida do possível adquira os livros indicados, isso é fundamental para o seu tirocínio bíblico. Deus abençoe você, querido, querida.